Boas, neste vídeo eu quero falar acerca do apego. O apego a seja o que for, mas neste caso o apego a ídolos, o apego a autoridades, o apego a ideologias, o apego a crenças. Não vou propriamente falar o apego a pessoas. Apesar de poder haver relações de vez em quando, não vou falar no apego a pessoas. O apego à formatação que se recebe nas instituições de ensino, o apego aos livros que se leu, o apego às ideias que se criaram, às ideologias que se segue. E isto aqui é profundo, porque o apego acaba por ser um problema sério muitas vezes. Uma pessoa está apegada quando uma pessoa não quer abrir mão. Imaginemos que uma pessoa se apega a uma ilusão. Como é que uma pessoa faz para sair dessa ilusão? Imaginemos que uma pessoa se apega a uma ilusão e de repente depara-se com a verdade. O que é preferível? Uma pessoa continuar apegada à ilusão, continuar a acreditar na ilusão ou mudar para uma crença na verdade? Seja ela qual for. Isto é uma desconstrução que eu deixo aqui. Nós temos de aprender, às vezes, nós temos de ser humildes. Nós temos de ter humildade e abertura consciencial para admitir possibilidades. Devemos ter humildade para afirmar aquilo ou para conceder o benefício da dúvida, por exemplo. Um exemplo pode. Eu vejo por vezes as pessoas apegarem-se a determinados ídolos filosóficos, por exemplo. A pessoa gostou de determinada filosofia, de determinada ideologia, de determinado filósofo e não sai mais dali. E nada destes cursos da individuologia, com nada disto eu pretendo julgar ou condenar ou ser moralista relativamente às orientações que cada pessoa escolhe. Eu pretendo com isto, porque nem vou falar de ninguém específico, eu pretendo com isto fazer uma análise, uma desconstrução em termos de individuologia, enquanto individuólogo, acerca daquilo que eu considero ser condicionante, condicionador, seja o que for, ou aniquilador de três afirmações fundamentais que eu costumo falar no meu trabalho, que é a liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Se nós queremos ter liberdade, curiosidade e independência intelectuais, nós temos de primeiro, não alimentar apegos. Não criar apegos. Depois, não querer permanecer nos apegos. E ganhar consciência dos apegos. Nós temos de perceber que nós não podemos apegar-nos a nada. As coisas não têm de ser. Primeiro não têm de ser. Depois não têm de ser sempre, necessariamente, como nós aprendemos. Ou mediante aquilo que nós já temos consciência relativa. A vida não tem de ser sempre vivida e consciencializada, ou seja o que for, atendendo um filósofo que se gostou, atendendo às autoridades em quem se confia cegamente, atendendo aos nossos ídolos, seja quais forem, atendendo àquilo que nós aprendemos nas instituições de ensino, atendendo às convenções. As coisas não têm de ser como sempre foram. As coisas não têm necessariamente de ser como são. Isto é estranho. Por exemplo, há pessoas que se revoltam com as religiões. Tranquilo. Aceito. Tudo bem. Para mim, tudo bem. Depois e às vezes antes, conhecem Nietzsche. Grande filósofo, no meu entender. E depois, isto é um exemplo que eu estou a dar, poderia dar outro. E depois, não saem dali. Idolatram Nietzsche, por exemplo. Eu estou a dar o exemplo de Nietzsche, poderia dar de outro qualquer, como também as pessoas fazem relativamente à religião, e depois não saem dali, como se não existisse mais nada. E não procuram incongruências, não procuram aprender coisas novas, matam, aniquilam a curiosidade intelectual para estudar coisas novas. E eu acho que isso é decadente. Uma pessoa ficar parada no tempo porque está apegada a determinados conceitos, ideias, ideologias, religiões, filósofos, teorias. Quando uma pessoa se apega e não quer abrir mão,
a pessoa reduz a condição de escrava. Neste caso, este apego faz com que a pessoa se torne escrava daquilo a que se apegou. A pessoa não sai dali. É escrava porque a pessoa autocondiciona a própria liberdade. E neste caso, autocondiciona a própria curiosidade, liberdade e independência intelectuais. E que tudo começa com um apego emocional a determinadas crenças, ideias, ideologias, pessoas, autoridades, ídolos. Nós temos de aprender a ser livres, a escolher afirmar a própria liberdade que já é inerente, para pensar coisas novas, diferentes, insólitas, inusitadas. Temos de aprender a dignificar ontologicamente a mudança. Nós não temos de estar sempre a pensar da mesma maneira. Nós não temos de estar sempre a ler as mesmas coisas. E devemos ter, e às vezes a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, às vezes ou quase sempre, para contrariar o próprio apego, seja o que for, é auto-incentivar, e esta é a grande questão da individuologia, a busca por algo que seja desconfortável em termos intelectuais. Portanto, não se querer fechar num assunto, num filósofo, numa ideia, numa ideologia, nunca mais sair dali, só estudar, investigar tudo aquilo que já tenha a ver com isso. No fundo, uma pessoa não aprende nada novo. Uma pessoa pode aprender algo diferente acerca da mesma coisa. E isso é a zona de conforto. Quando uma pessoa se apega a determinada ideia, ideologia, uma pessoa fica naquela caixinha confortável. Nunca mais sai dali. E não aprende nada novo. A consciência não cresce. Então o que é que uma pessoa deve incentivar a si mesma? A busca pelo desconforto intelectual. Procurar aprender muitas vezes coisas ou lidar com assuntos que às vezes ou contrariam ou contradizem, porque são coisas diferentes, contrariar e contradizer, as próprias ideias, as próprias teorias, as próprias ideologias, as próprias crenças. Aprender a lidar com o contraditório. Aprender a lidar com o contrário. Não estar sempre fechado na mesma coisa. Seja qual for. Até na ciência. Existe muito conservadorismo na ciência. Muitas vezes uma pessoa apega-se emocionalmente a determinadas crenças científicas, a determinados paradigmas científicos. E isso condiciona muito determinadas convenções científicas. E isso condiciona muito o desenvolvimento científico, a evolução científica. Porque às vezes uma pessoa, para explorar novos terrenos e daí saírem novas descobertas científicas, uma pessoa tem de sair da zona de conforto intelectual. Intelectual e empírico. Está tudo ligado. E para isso uma pessoa não pode estar sempre a procurar simplesmente o que é mais fácil e confortável na imediatidade. E isto é um discurso que eu faço a partir da ciência filosófica e individuologia, que é um discurso acerca da individualidade, um discurso acerca da autonomia, que ele acredita a lei a si mesmo, e que não, para não se permitir, e autocrata, e autoconsciente, uma pessoa não se permitir escravizar, porque uma pessoa pensa muitas vezes a escravidão ou a escravatura como uma relação de fora para dentro relativamente ao indivíduo. De repente há alguma instituição política, religiosa, seja o que for, que impõe ao indivíduo a condição de escravidão. Mas nem sempre é assim. A maioria das vezes não é assim. É o próprio indivíduo que impõe a si mesmo a condição de escravidão quando, por exemplo, se apega a determinados conceitos, ideias, ideologias, quando tem falta de autoestima e depende emocionalmente do reconhecimento dos outros, da valorização dos outros. Nós condicionamos todos os dias a condição ou a condições de escravidão. Quando nos apegamos a determinadas crenças, ideias, ideologias, ideais, políticas, autoridades, ideológicas. Uma pessoa, por exemplo, vai para a faculdade, vai aprender coisas novas. Fantástico. Deve ir com curiosidade intelectual. Fantástico. Mas nós temos que compreender que nas universidades, nas instituições de ensino, nós aprendemos aquilo que a autoridade escolheram que deveria ser ensinado. O conhecimento, enquanto dignidade ontológica, enquanto dignidade de ser e de existência, não se deve reduzir àquilo que meia dúzia de autoridades escolhem relativamente àquilo que deve ser ensinado nas instituições de ensino. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa sai lá apegada a determinados conceitos, teorias, ideias, ideologias, e não quer sair dali. E tudo aquilo que saia fora do registro intelectual daquilo que uma pessoa aprendeu nas instituições de ensino, que está errado. Que não existe, que é falso.
Depois uma pessoa precipita-se a denegrir, depois uma pessoa está envolvida em preconceitos e não estuda nada daquilo que está fora do enquadramento, daquilo que aprendeu nas instituições de ensino e fecha-se em preconceitos, muitas vezes denigrativos, que é isso que o nosso ego faz, em vez de incentivar a uma pessoa a ter a curiosidade intelectual e estudar as coisas novas que não se aprenderam nas instituições de ensino, uma pessoa fecha-se e ridiculariza aquilo que é diferente. Então todo este apego reduz as pessoas à condição de escravidão. E é uma escravidão autoimposta, por causa de uma enorme falta de autoconsciência, por causa de uma enorme falta de independência emocional e intelectual. E o que é que nós queremos ser? Nós queremos ser escravos, todos os dias, porque estamos apegados a determinadas ideias, ideologias, filósofos, pensamentos, seja o que for, ou queremos ter o mínimo de abertura consciencial, de humildade e de coragem para colocarmos em causa aquilo em que acreditamos no momento, aquilo que acreditamos ser verdade no instante, tendo abertura para outra verdade. Por isso é que eu considero sempre, e falo e faço referência muitas vezes nos princípios fundamentais para a verdade, em que existe a afirmação enquanto princípio fundamental do princípio filosófico, que uma pessoa admite a possibilidade de existência de uma verdade mais verdadeira do que aquela que se acredita ser verdade até o instante. Nós temos de ter sempre a abertura consciencial. Senão nós, apegados, seja o que for, tornamos escravos disso. Não queremos sair dali. E há um universo à nossa frente e dentro de nós que deve ser explorado. E o universo não será explorado se uma pessoa estiver sempre a fugir do desconhecido. Se uma pessoa só procurar compreender aquilo e conhecer aquilo que já é conhecido. E é estranho só procurar conhecer aquilo que já é conhecido. Mas é o que se faz muitas vezes quando se está apagado, por exemplo, a determinado filósofo. Já não se lê mais nada. Pronto. Adorei esse filósofo, só não lê mais nada. Já não quero aprender mais nada, estou completamente apagado, vou seguir estas ideias, ideais. E nem que sejam decadentes. Pá, estou apagado, vou virar decadente também. Temos de aprender a desapegar. Senão nós reduzimos e condicionamos a uma condição de prisão. Nós tornamos prisioneiros do nosso próprio apego. Escravos. Quando uso a expressão de escravo, eu não estou propriamente a exagerar. Isto afeta profundamente as pessoas. Ou até quando a pessoa se apega às tradições. Por exemplo, uma tradição é tradição, tem de ser porque a tradição tem de ser porque é convenção. Não tem de ser. Se uma pessoa não concordar com isso, se uma pessoa não sentir profundamente que deve fazer isso, se uma pessoa achar profundamente incongruente ou imoral, seja o que for, sem querer colocar moralismos nisto, uma pessoa não deve fazer, só porque é tradição. Se uma pessoa cai naquela falácia do apelo à tradição, em que algo é lógico, algo deve continuar a existir ou a realizar só porque é tradição. Não. O que não falta para aí é tradições decadentes que têm de deixar de existir. Por favor. Mas se a pessoa, para se libertar da tradição, das tradições decadentes, tem de se libertar do apego que tem às tradições decadentes, por exemplo. Precisamos aprender a refletir profundamente aquilo que nós andamos a fazer todos os dias. Porque nós andamos a fazer escolhas e a realizar ações todos os dias, movimentos, com base em crenças que nós temos, com base em arquétipos que nós temos, com base muitas vezes em apegos que nós temos, e as coisas não têm de continuar assim. As coisas podem ser todas muito diferentes. E nós somos responsáveis, cada um é responsável por começar a colocar-se em causa. Começar a colocar tudo em causa. E não simplesmente imitar, como se fosse um robô formatado, tudo aquilo que toda a formatação que recebeu sociocultural, institucional, toda a formatação que se recebeu das escolhas e de crenças de autoridades, de ídolos. Nós temos de assumir a responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos, pelas crenças que nós temos. Nós temos de assumir a responsabilidade pelas crenças que nós temos, porque elas próprias são a ação. E em termos práticos, elas vão tornar real, vão realizar ações depois. Uma pessoa está sempre a movimentar-se na vida com base em escolhas, com base em crenças. Escolhas com base em crenças com base em escolhas. Relativas a saberes. Aí eu falo na tríade sistemática, sistema de crenças, sistema das escolhas, sistema de saberes. Relacionam-se naturalmente. E para nós podermos realizar escolhas diferentes, para podermos ter crenças diferentes, para podermos realizar ações diferentes, nós temos de procurar conhecimentos diferentes, saberes diferentes. E para nós adquirirmos esses conhecimentos e saberes diferentes, nós temos de os procurar. Sair da zona de conforto intelectual. Deixar de ter medo do desconhecido.
E isto é uma reflexão profunda. No meu entender é profundo. Porque é a felicidade e a infelicidade das pessoas que está em causa. Porque é a consciência ou a inconsciência ou a ignorância das pessoas que está em causa. E nós queremos ser livres e conscientes ou queremos ser uns robôs formatados, escravos, sempre a imitar aquilo que uma pessoa nem sabe bem o que é? Porque se recebeu socioculturalmente essa formatação. Institucionalmente. Institucionalmente. Porque uma pessoa depois diz amém às instituições de ensino, como se tudo tivesse a ser como as instituições de ensino dizem num instante. Como se não houvesse uma data de autoridades que pudesse dizer, não, estes vão aparecer isto, vão aprender isto. Daquela instituição de ensino para aquela categoria de conhecimento vai-se aprender aquilo. E tem de ser assim. Como se não houvesse coisas diferentes, como se não houvesse outros conhecimentos e realidades com dignidade ontológica. Nós temos que aprender isto, aprender a colocar isto em causa. Nós temos uma inteligência e temos de fazer uso dela. Senão nós reduzimos a condição de... o burro como condição de prática, que é o mais burro é aquele que não quer aprender, é aquele que não quer ver. É aquele que diz amém a tudo, aquele que não pensa por ele mesmo. Nós queremos ser o quê? Burros por escolha? Ou queremos ser pessoas inteligentes, conscientes, que não escolhem a ignorância? Fica aqui a reflexão. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal, partilhem, façam o que quiserem e cumprimentos filosóficos.